Muito bom dia, Tássio Cruz. Bom dia a você, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Tássio, a exemplo do que aconteceu no estado do Piauí, que teve uma lei estadual proibindo o uso de tablets, de celulares, relógios inteligentes dentro das escolas, foi aprovada também ontem uma lei em nível nacional. Verdade, Tiago. Foi sancionada pelo presidente Lula, em parceria com o ministro Camilo Santana, da Educação. Como você disse, em todo o território nacional, a partir de agora, está proibida a utilização de celulares, como você disse, tablets, relógios inteligentes, smartphones, aparelhos nas salas de aula. E o deputado federal do Progressistas, Átila Lira Filho, comentou a aprovação. Ele participou do ato de sanção lá no Palácio do Planalto e ele comentou o impacto que essa medida deve ter para os estudantes do Brasil. Vamos ouvir. Estamos aqui no Palácio do Planalto, onde participamos da solenidade de sanção de uma lei importantíssima para a educação das nossas crianças do nosso país. É a lei que protege as nossas crianças, restringindo o uso de celular na educação básica. Foi uma lei aprovada na Câmara, no Senado e agora sancionada pelo presidente Lula. Uma lei, acima de tudo, que protege as nossas crianças, melhora o aprendizado, a concentração e a didática. E, além disso, cria a obrigatoriedade com atendimento especializado da saúde mental das nossas crianças. Um avanço para a educação do brasileiro. Eu fico muito feliz na Comissão de Educação, como vice-presidente, de ter participado e articulado na aprovação desse importante projeto e essa lei que vai melhorar a nossa educação das nossas crianças. Deputado Átila, que compõe a Comissão de Educação. Isso, é o vice-presidente agora, Tiago, nas 3 esferas, municipal, estadual e também federal, essa proibição instalada, como ontem, inclusive, o secretário explicava aqui no Notícia da Manhã, é uma medida que deve impactar principalmente no processo de aprendizado, já que o celular na sala de aula tira muito foco, né? Os alunos perdem ali o foco do aprendizado, muitas vezes acessam outros sites, outros vídeos e outros conteúdos que tiram ali o aluno da concentração da sala de aula. Então, a medida é importante agora em todas as esferas, proibido o celular na sala de aula. É importante também que isso parta de uma conscientização dos pais e responsáveis, né, em desestimular os seus filhos a fazerem esse uso. Quando você não está perto, não há um controle, se ele vai seguir ou não essa orientação, exerça a sua autoridade, né, pedindo para que ele deixe o aparelho em casa. A escola é o ambiente em que ele vai aprender, né, aprender outras coisas, e há uma necessidade de se desconectar. Os próprios estudos falam isso, que o aparelho termina comprometendo a atenção necessária empregada nisso. Então, há uma necessidade da parceria da família, né? A lei não vai ser efetiva se não houver uma disposição nesse sentido. E pelo texto, Tiago, se o aluno levar o celular para a escola retém na chegada. Olha aí. E esse aparelho fica lá e ele só tem ele de volta após a aula. Então, como você disse, mesmo que o pai não retém em casa, se ele levar para a sala, a escola vai reter na chegada e só devolver na saída. Bom, Tássio, nós falamos ontem aqui de um processo de capacitação, vou chamar assim, um seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado para novos gestores, né, voltado a prefeitos, vices, secretários, vereadores. Você esteve lá e conversou com o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Kennedy Barros, e ele avaliou algumas iniciativas adotadas aqui pela Prefeitura de Teresina, a maior prefeitura do estado. Avaliando, inclusive, essa medida anunciada pelo prefeito Silvio Mendes relacionada ao carnaval e não destinar recursos para festa nesse momento. Qual é a avaliação do conselheiro? É verdade, Tiago. Lembrando que essa relação entre TCE e Silvio Mendes começou lá um dia após a vitória de Silvio no pleito eleitoral. Ele já começou esse diálogo com o Kennedy Barros, presidente do TCE. As medidas adotadas durante a transição foram importantes para evitar um prejuízo maior para a gestão aqui na capital. Por exemplo, nós tivemos bloqueio das contas da prefeitura lá no final do ano e ontem eu perguntei ao conselheiro Kennedy, presidente, como ele avalia essas primeiras medidas adotadas aqui na capital, dentre elas o carnaval e outras medidas. E o presidente salientou, Tiago, a importância destas medidas para trazer mais estabilidade para o início da gestão, principalmente na questão fiscal. Vamos ouvi-lo.
No meu entendimento, o prefeito acertou e demonstrou muita responsabilidade. Ora, o município que foi decretado calamidade na saúde pública, como é que pode gastar com festa? Primeiro, as coisas primeiras. Saúde está na frente. Então, a medida foi correta, prudente e dentro da legalidade. Acertadíssima a decisão. Daí se tira uma espécie de orientação a ser seguida pelos outros municípios, Tássio? Com certeza, Tiago. O que o conselheiro Kennedy vem falando é para que os prefeitos, os gestores busquem o TCE para se informarem de atos antes de tomarem a decisão. Algo que o prefeito Silvio Mendes tem feito e outros prefeitos também têm feito. Por exemplo, esse ato do carnaval que ele comenta em específico, o prefeito toma essa decisão visando outras áreas, né, como a saúde, como a educação. Inclusive, ontem teve uma reunião grande com todo o corpo de servidores da educação. Nós devemos ter, por exemplo, essa semana, a convocação de aprovados no concurso da Fundação Municipal de Saúde, ou seja, medidas em um primeiro ano de contenção de gastos para que essa verba se destine a outras áreas. Então, é importante destacar esse ponto. Nós, por exemplo, tivemos aí, você destaca desde o início do nosso Notícia da Manhã, uma noite e manhã chuvosa com volume altíssimo, né? Quase 80% do que choveria no mês de janeiro choveu nas últimas 12 horas. Então, essas ações emergenciais que a Prefeitura deve tomar aqui na capital também, a verba vai sair justamente daí, né? Um dinheiro que seria gasto para o Carnaval e para outras ações. Então, por isso, o TCE recomendando essa cautela a todos os gestores nesse início de governo. Bom, Tássio, vamos falar agora do processo pré-eleitoral, digamos assim, no PT, né, da escolha do novo presidente. O PT é um partido formado por muitas correntes e não é incomum se ter um tensionamento, né, nesses momentos que envolvem disputas antes de se ter um consenso ou mesmo ir ali para uma votação. Mas quem protagoniza agora uma discussão é o vereador Dudu com o atual presidente do partido, João de Deus. Dudu, ele tem defendido uma necessidade de renovação na presidência do partido, argumentando fundamentalmente falhas na comunicação do PT com a sociedade. Isso gerou uma resposta de João de Deus e Dudu está novamente falando a respeito do assunto. É isso mesmo, Tiago. Após ser criticado, João de Deus chegou a afirmar que Dudu estaria atacando a pessoa errada, né? O inimigo seria outro. E ontem o Dudu fez mais uma vez críticas incisivas à atual gestão, tanto no âmbito federal quanto estadual do Partido dos Trabalhadores, e citou até mesmo Lula, Tiago. Segundo ele, o presidente e o PT estão apanhando porque não conseguem se comunicar adequadamente com a sociedade, principalmente os mais jovens. Vamos ouvi-lo. Não estou criticando o João de Deus e nem a pessoa dele, até porque ele não é o dono do partido como ninguém. O PT é de todos nós e é um instrumento da democracia do Brasil. Todos nós contribuímos com a construção desse glorioso partido. O que eu estou querendo dizer aqui, o PT perdeu sim o nicho e perdeu o time com alguns temas importantes e atuais. Eu vi aqui o PT criticar o Lula, que até mudou a sua comunicação, e é verdade, mudou a comunicação do governo federal, estava muito longe da realidade e dos desafios atuais. A gente apanhava demais e apanha ainda muito forte, por exemplo, nas redes sociais. Por quê? Porque é o público mais jovem. A mesma coisa se dá no PT. Depois que eu coloquei meu nome, muitos companheiros estão me ligando do interior, dizendo, Dudu, tá verdade, o PT não está dialogando com os jovens, o PT não está dialogando com os movimentos sociais. Faça desafiar alguém do PT dizer que tem movimento social atrelado e discutindo conosco, que tem um segmento da juventude importante que está fazendo debate ideológico, político e estratégico para o país, para o Estado, para Teresina. Então nós precisamos dar uma guinada. Eu não estou criticando ao João, estou criticando a toda a direção, a todos nós. Eu sou atualmente direção do partido, só que eu não sou presidente. E o que João de Deus vinha dizendo é que Dudu,
né, mesmo como componente da direção do partido, não estaria participando, inclusive, das principais discussões, né? Isso, do diretório estadual. E quando a gente precisa contextualizar, Tiago, por exemplo, Lula trocou agora o ministro da SECOM. Nós tivemos, por exemplo, nesse anúncio de medidas com relação ao monitoramento do PIX, do cartão de crédito, uma enxurrada de notícias falsas que foram produzidas, distribuídas, inclusive a Polícia Federal investiga uma delas, que foi um vídeo feito por inteligência artificial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para você ter ideia, o PT demorou quase 48 horas para responder a esse conteúdo que circulava e todo mundo tinha acesso pelo WhatsApp. Ou seja, a sensação que os petistas têm, muitas pessoas da sociedade, é que o partido se afastou das suas bases, principalmente os mais jovens, né? Dudu citava um caso ontem interessante. O primeiro mandato do atual presidente Lula começou, Tiago, há praticamente 23 anos. Um jovem que nasceu em 2005, 2006, 2004, que está aí chegando aos seus 20 anos, nem acompanhou aquele primeiro momento, né, do surgimento dessa mensagem do PT que até hoje é fortalecida. Então, o partido se desconectou a esse público, principalmente mais jovem, e agora tem esse desafio de voltar a se comunicar com essas bases e principalmente com um fenômeno, né, uma potência que a gente tem hoje, que são as redes sociais. Bom, Tássio, hoje à tarde é uma convocação à imprensa para divulgação da tabela anual de pagamento dos servidores estaduais, né, dos servidores públicos do governo do estado. Mas o governador Rafael Fonteles, na rede social, já confirmou essa tabela, né? Isso. Inclusive, nós temos aí a imagem do governador Rafael através das redes sociais, onde ele coloca ali, confirmando a veracidade, né? Foi a publicação que ele fez. Segundo ele, vazou a tabela e ele, já que vazou, ele confirmou então ontem o calendário de pagamento, Tiago. Daqui a pouquinho, estava agendado para as 11, acho que deve ser mantido lá na Cefaz. Os destaques, como a gente já vinha conversando com o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, o pagamento dentro do mês corrente, algo que foi adotado ao longo dos últimos anos, dividido por faixas, né? A primeira faixa de menor salarial, até 3 mil, escalonado em 3 faixas, e aquele detalhe do 13º também mantido, com a primeira parcela no dia do aniversário e a segunda parcela no final do ano. A tabela com a mesma metodologia, com a mesma dinâmica, o destaque é esse lançamento que ocorre, lançamento entre aspas, né, que já foi anunciada, mas nós devemos ter mais detalhes. O secretário, eu conversava com fontes dentro da Secretaria de Fazenda ontem, e me revelavam que o secretário deve falar sobre outros temas, como, por exemplo, a situação financeira que foi encerrada do ano passado, o ano fiscal, a projeção para esse ano. Então, não vai ser só salário tratado nesta coletiva de hoje. Tássio Cruz, a Tereza Brito reconduzida à vice-presidência nacional do Partido Verde. Isso mesmo, Tiago. A Assembleia ocorreu ontem do Partido Verde e a deputada continua no comando nacional da legenda. Ela deve coordenar, fazer parte da articulação para a decisão do futuro do Partido Verde. Eu conversava com a deputada há algumas semanas, ela deixava bem claro que esse futuro não deve ser na federação com PT e PCdoB. Essa federação deve ser desfeita, ainda se discute, claro, internamente, mas deve ser desfeita, e o PV dialoga com outras legendas para formar uma federação com outras legendas. O PSDB não é descartado, o PSD também não é descartado, mas a deputada Tereza vai conduzir esse processo em âmbito nacional, continua como vice-presidente da sigla. Se aqui no Piauí ela enfrenta dificuldades, não conseguiu eleger um vereador, não conseguiu se eleger deputada, no âmbito nacional continua com prestígio junto ao Partido Verde, Tiago. É isso, Tássio. É isso, grande abraço a você, grande abraço a todos e até amanhã. Muito obrigado pelas informações. Tássio Cruz, amanhã novamente conosco aqui no Ponto de Vista no Notícia da Manhã.